Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Gente, mais uma vez estou passando aqui no canal Renovo da Palavra e quero gravar um vídeo. Olha, eu quero dar seguimento aqui aos nossos comentários sobre a ascensão de Elias. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês que a ascensão de Elias é um arquétipo perfeito no Antigo Testamento sobre o arrebatamento da igreja. Ainda, eu vou destacar nesse vídeo a tão polêmica questão da carta e vou trazer as respostas que a Igreja de Cristo dá para aqueles que são contrários à doutrina do arrebatamento, tal como a igreja prega, que nós vamos ser arrebatados, levados aos céus em corpo físico. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal Renovo da Palavra. Mas eu quero te fazer um pedido. Se no final deste vídeo você gostar dele, deixa o seu joinha, porque fazendo assim, o YouTube vai recomendar o nosso vídeo e outras pessoas também vão assistir. Ok? Estamos combinados? Então vamos para o vídeo número 2 sobre a ascensão de Elias. Em primeiríssimo lugar, existe, gente, um grupo pequeno de religiosos que combatem a doutrina do arrebatamento da igreja, tal como a igreja prega. Como é que nós pregamos? Em algum dia, em algum momento da história, a igreja será arrebatada em corpo físico e este será transformado e adentraremos ao céu. Então, é bem verdade que há alguma diferença de pensamento entre nós mesmos. Uns acham que é antes da tribulação, outros acham que é no meio da tribulação, outros acham que é depois. Mas, enfim, todos concordamos nisso, que haverá o arrebatamento. Por outro lado, esse aí é o grupo majoritário, os que creem que haverá o arrebatamento, com essas pequenas diferenças. Mas, por outro lado, existem alguns grupos aí, pequenininhos, mas insistem em dizer que na Bíblia, arrebatamento não envolve nada de corpo físico para o céu. Arrebatamento na Bíblia, eles são obrigados a admitir que existe, mas somente uma mudança de lugar. Uma pessoa ser arrebatada de um lugar para outro, mas aqui na terra mesmo. Como foi o caso de Filipe lá com o eunuco, que foi arrebatado de um lugar para o outro. E nós temos o exemplo de Elias, nós tomamos como uma tipologia do Antigo Testamento e afirmamos que haverá sim, porque já existe um caso registrado na Bíblia. É um arquétipo, pode ser reproduzido, de alguém que foi levado aos céus em seu estado físico e lá no céu está. Vamos lá. Mas o que esses grupos aí, contrários ao cristianismo, ensinam para tentar refutar a doutrina do arrebatamento da igreja, tal como a igreja prega? Eles ensinam acerca de Elias, que na verdade Elias não foi elevado aos céus. Elias só foi transladado de um lugar para o outro. E eles procuram provar com o texto de 2 Crônicas, capítulo 21, do versículo 12 até o versículo 15, o que existe nesse texto, gente? A questão da carta. O rei Jeorão de Judá, ele recebeu uma carta cujo remetente foi o profeta Elias. Entendam isso, por favor. O rei Jeorão de Judá, filho de Josafá, recebeu uma carta com uma repreensão dura, cujo remetente foi Elias. Estes grupos contrários à crença da Igreja de Cristo no arrebatamento afirmam que aí está a maior prova que Elias não foi para o céu, mas ele foi transladado de um lugar para o outro aqui na terra. Eles afirmam que 6 anos depois da transladação de Elias, outros falam 8 anos,
é que esta carta chegou na mão do rei Jeorão de Judá. Meu Deus! Eu vou ler para você o texto da carta. Mas primeiro eu quero perguntar, você já ouviu falar sobre essa carta? Comente aqui embaixo se para você é uma novidade esse assunto da carta, que supostamente foi redigida em Clegue 8 ou 6 anos depois da ascensão de Elias. Olha só o que diz a carta. Eu não vou ler tudo, mas depois você lê em casa. Segundo Crônicas 21, de 12 a 15. Eu vou ler só o 12 e o 13. Então lhe veio um escrito ao rei Jeorão, da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém. Esta é a carta, gente, a carta da polêmica, que eles usam para afirmarem que Elias estava em algum lugar aqui na terra mesmo, talvez numa outra cidade, num outro país, mas enfim, aqui na terra. Ele foi transladado e permaneceu na terra. Tanto é, segundo eles, está provado aí, ó, Elias mandou uma carta para o rei Jeorão. Vamos seguir, é muito gostoso isso. Eu vou trazer agora 3 respostas que nós damos a este argumento dos antagonistas, dos contrários à doutrina do arrebatamento, tal como é pregado pela igreja, gente. É claro que haverá um tempo, um dia em que todos que são de Cristo serão levados aos céus. Tal como o profeta Elias, a igreja da terra, Jesus vai vir transladar, arrebatar. Elias é o arquétipo perfeito que aponta para o arrebatamento da igreja. É a tipologia perfeita. Mas e a carta? Eu vou dar 3 respostas. A primeira resposta é o que a Bíblia diz sobre o assunto. Eles ensinam que Elias só mudou de um lugar para o outro aqui na terra mesmo. Mas veja o que está escrito no texto que fala da ascensão de Elias. 2 Reis, capítulo 2. Eu vou ler o verso 2 e o verso 11. Veja o que a Bíblia diz. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu. Para onde que o Senhor ia levar Elias? Ia levar aos céus. Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Versículo 11, 2 Reis 2:11. E sucedeu que, indo eles andando, Elias e Eliseu, e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu. Elias foi para onde? Ao céu, num redemoinho. Então, gente, a própria Bíblia está dizendo que ele foi ao céu. Foi elevado ao céu. Em nenhum outro lugar da Bíblia está registrado que ele voltou de lá. Então, compreende-se que ele ainda está por lá. Essa ideia de dizerem que ele só foi transladado de um lugar para o outro aqui na própria terra, são especulações humanas, são pensamentos humanos. Isso não pode ficar acima de uma hermenêutica bíblica, acima do que está escrito. A minha pergunta é, se Elias foi elevado de um lugar para o outro, só aqui na terra, para onde ele foi aqui na terra? Dá o nome aí de alguma cidade, dá o nome aí de algum país, mostra onde está escrito que ele esteve por aqui mesmo. Então essa é a nossa primeira resposta à questão da carta. A própria Bíblia diz que ele foi para o céu. A nossa segunda resposta para a polêmica da carta são as palavras do profeta Eliseu, ainda 2 Reis, capítulo 2, versículo 16. O que estava acontecendo aqui? Tinha cerca de 50 homens. Quando Eliseu voltou sozinho e explicou que Elias tinha sido elevado num redemoinho aos céus, olha o que os 50 homens disseram. E disseram-lhe, eis que
com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevaste o Espírito do Senhor e o lançaste em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse, não os envieis. Veja bem o que esses homens disseram. Eliseu, pode ser que o Espírito do Senhor elevou o nosso Senhor Elias e colocou ele em algum lugar nas montanhas ou nos vales. Deixa a gente sair para procurar. Eliseu disse, olha, nem precise procurar. Veja só, gente, o próprio Eliseu presenciou o evento, já havia ouvido da parte do próprio Elias que ele seria levado aos céus. Ele cortou a ideia desses 50 homens saírem para procurar Elias aqui na terra. Os homens insistiram, Eliseu permitiu. Ok, gente, então vai procurar ele em algum lugar aqui na terra. Montanha, vales, como queiram. Durante 3 dias e meio, eles deram busca na região. Em lugar nenhum encontraram o profeta Elias. Então, o testemunho de Eliseu, as palavras de Eliseu, garante e asseguram, Elias foi elevado aos céus. O Eliseu não tinha nenhuma dúvida disso. Portanto, ele não queria deixar ir. Ok? Essa é a nossa segunda resposta para a questão da carta. Agora, para fechar o nosso vídeo, a nossa terceira resposta para a questão da carta. E para mim essa é o checkmate. No próprio livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 5, observe bem o que está escrito. Eu vou ler para você. De idade de 32 anos era Jeorão, o rei que recebeu a carta, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. 8 anos, o total do reinado, do governo de Jeorão, o rei que recebeu a carta, que esse povo explica por aí, que foi entregue ou redigida por Elias depois da ascensão de Elias. 8 anos de reinado. O que esse rei fez logo no início do reinado? No início, ele matou todos os irmãos, todos os seus irmãos. Está no capítulo 21, versículos 3 e 4. Exatamente a principal repreensão de Elias na carta. Agora, gente, vamos voltar no livro de Reis. Só que dessa vez, no capítulo 1, versículo 17. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler para você e vou fechar o nosso raciocínio, a nossa terceira resposta sobre a questão da carta. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Aqui, para mim, é o checkmate da questão. Vamos lá para a explicação. Acasias, rei de Israel, morreu, versículo 17. E um tal Jorão começou reinando em Israel no lugar de Acasias. O início do reinado de Jorão foi no 2º ano do reinado de Jeorão, que lá em 2 Crônicas 21, 5, é declarado que ele reinou 8 anos no total. Quando Jeorão começou reinando, Jeorão já estava reinando em Judá durante 2 anos. Resumindo, simplificando, o profeta Elias estava em perfeita atividade no seu ministério. Pelo menos durante os 2 primeiros anos do governo de Jeorão, que é o rei que recebeu a carta de 2 Crônicas 21, 12, pelo menos durante 2 anos, gente, Elias estava ministrando lá em Israel. Jeorão reinando em Judá, Jorão reinando em Israel e Elias ministrando em Israel. Então, é bem possível
que durante esses 2 anos aí, quando ele começou reinando, ele matou os irmãos, a principal repreensão que está na carta. Foi durante esses 2 anos aí que Elias redigiu a carta e foi entregue lá no reino de Judá, gente. 99,9% de certeza que foi isso que aconteceu. É só uma questão de cronologia entre os reis de Israel e os reis de Judá. A probabilidade é quase 100%. Por que não dizer logo 100%? Agora, uma coisa é certa. Depois da ascensão de Elias, essa carta ter sido redigida por Elias é impossível, é improvável. Por quê? Porque o texto de Crônica não fala em momento algum a época da entrega da carta. O texto de Crônica dá a totalidade do governo do rei e os feitos dele. Aí nós montamos o quebra-cabeça com o livro de Reis, né? 2 Reis, capítulo 1, versículo 17. E eu compreendo perfeitamente que o assunto fica esclarecido. Esse argumento de dizerem que essa carta foi entregue por Elias depois dele ter sido arrebatado não procede em hipótese nenhuma. Deu para compreender? Deu para alcançar o raciocínio que Elias redigiu essa carta ainda quando estava aqui na terra, antes dele ser transladado. E se porventura essa carta foi entregue depois, ela poderia ter ficado nas mãos de Eliseu, nas mãos de algum dos aprendizes de Elias, guardado, e bem depois dele ser transladado, ser entregue. Mas Elias redigiu a carta antes de ser arrebatado. Esse argumento é muito fraco, usando a polêmica dessa carta, e não prova nada contra a doutrina do arrebatamento da igreja. E a ascensão de Elias é o arquétipo perfeito do Antigo Testamento. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a entender um pouco mais sobre a escatologia, deixe o seu joinha, compartilhe com seus contatos, ok? Maranata, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.